Eu quero conversar com você nesta manhã, você que está aqui, você que está aí na sua casa, sobre algo que eu creio, que se tivermos entendimento, vai nos levar a experimentarmos coisas extraordinárias da parte de Deus sobre as nossas vidas. O tema da minha palavra nesta manhã, que o Espírito Santo, Ele gerou durante esta semana, é o relacionamento que gera intimidade. O relacionamento com Deus que vai gerar uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Este relacionamento que vai gerar esta proximidade. Este relacionamento que vai gerar esta comunicação. Este relacionamento que vai gerar este conhecimento do coração de Deus. Queridos, se nós entendemos isso, se nós buscarmos ter esse relacionamento e alcançarmos esta intimidade, eu quero te dizer algo nesta manhã. Com certeza, todas as demais questões serão resolvidas e teremos paz em tudo aquilo que nos propomos a fazer, com certeza. Amém, queridos? E eu quero, Oséias capítulo 6, verso de número 3. Oséias capítulo 6, verso 3 diz assim: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos. Esforcemo-nos por conhecer. Ou seja, Ele nos convida a conhecer ao Senhor, mas ao mesmo tempo que Ele nos convida para conhecermos o Senhor, Ele fala que nós precisamos nos esforçar para conhecer ao Senhor. Todo relacionamento que verdadeiramente vai gerar esta comunhão, vai gerar esta conexão, precisa ser um relacionamento de esforço. Tem uma outra tradução que diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, é realmente você prosseguir, você esforçar a cada dia, para que você possa ter esta comunhão, esta conexão com o Senhor. Relacionamentos fortes, eles são construídos com o tempo. Pense agora, vou te dar 5 segundos para você fazer um exercício na sua mente. Pense agora em 2 pessoas que você tem um relacionamento muito forte e que você pode abrir coisas secretas do seu coração. Já deu os seus 5 segundos? E é tão interessante que com certeza essas pessoas que você pensou agora são pessoas muito chegadas, são pessoas muito próximas a você, e com certeza este relacionamento ele foi construído entre alegrias e choros. É verdade ou não é? Você se alegrou com esta pessoa, mas também com certeza você chorou com esta pessoa. E isso aqui é tão interessante, eu gosto muito de pensar no casamento. O dia eu conheci a Rosângela, nós começamos a namorar, nós noivamos e nós nos casamos. E esse ano, por misericórdia de Deus, graça e favor do Senhor, vamos estar completando 33 anos de casamento. Entre o momento que nós nos olhamos pela primeira vez e nós começamos a namorar, era um nível de relacionamento. A partir do momento que o tempo foi passando e nós noivamos, as coisas começaram a aprofundar um pouco mais. Quando nós resolvemos, vamos nos casar, aí nós assumimos um compromisso diante de Deus, que nós iríamos nos esforçar para que um pudesse conhecer o coração do outro, e assim tem sido nesses anos e vai continuar sendo. Isso, eu penso que ilustra muito aquilo que Deus quer ministrar sobre as nossas vidas. Eu sei que existem muitos tipos de relacionamentos por aí, tem alguns que são superficiais, somente por interesse. Tem pessoas que se aproximam das outras por questões de interesse. Estamos em ano de eleição, e quanta proximidade nesse tempo por conta de interesses. Mas eu estou falando de algo que é verdadeiro, de algo que eu creio que Deus quer nos levar a ter esta compreensão. Relacionar. O que é o relacionar? É estabelecer uma
conexão. É estabelecer uma conexão. É a capacidade de interagir. Todo bom relacionamento envolve o quê? Convivência, comunicação e boas atitudes. Convivência, comunicação e boas atitudes. Todo bom relacionamento vai envolver estas coisas. E tudo isto vai gerar o quê? Vai gerar intimidade. Vai gerar o quê? Um conhecer o coração do outro. Agora imagine as coisas do reino, queridos. Se nós entendermos este princípio, conviver com o Espírito Santo, chamar Ele para estar próximo, ministrando, nos ensinando, sabe, ter uma comunicação com o Senhor através da oração, poder ter boas atitudes em tudo aquilo que nós vamos fazer no nosso dia a dia, tudo isso vai gerar algo extraordinário nas nossas vidas. Mas o que é intimidade? Intimidade é conhecer o outro profundamente, é entrar no secreto do coração, é conhecer os seus sonhos, os seus desejos, as suas qualidades, as suas limitações, é conhecer os seus segredos mais profundos. Eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã. Você conhece o coração de Deus? Você sabe o que Deus pensa com relação à sua vida, à sua família? Como está o seu relacionamento com Ele? Como está a sua conexão com Ele, com o Espírito Santo? Eu quero pensar com você sobre estas coisas. Assim é com o nosso Deus. Quando nós temos intimidade com Ele, vamos desejar estar próximos a Ele, vamos investir tempo e esforço, vamos negar a si mesmo, vamos abrir mão de coisas, parar tudo e gastar tempo, conhecendo a Deus, ouvindo a sua voz, seguindo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Sabe, nós vamos entrar numa semana de jejum, de oração, mas só uma semana é muito pouco. O conhecer a Deus vai nos impulsionar a buscarmos um relacionamento com Ele diário, todos os dias, a buscarmos ter esta comunhão com Ele, a ouvirmos a sua voz. Sabe, queridos, eu li essa frase, ela não é minha, mas essa frase Deus falou muito comigo. Mas muito. Olha só o que fala: construa uma história com Deus, para que Ele construa uma história através de você. Construa uma história de relacionamento com Deus, de intimidade com Ele, para que Ele possa construir algo extraordinário através da sua vida. Já veio um para o apelo aqui, ó. Aleluias. Glória a Deus, e é do avivamento. Preste atenção aqui. Construa uma história com Deus, para que Ele possa construir uma história através de você. Você já pensou o que Deus quer fazer através da sua vida? Queridos, quando eu entreguei meu coração a Jesus com 17 para 18 anos, eu nem imaginava tudo aquilo que Deus ia fazer na minha vida e tudo aquilo que Deus poderia e está fazendo através da minha vida. Assim é comigo, assim é com você. Porque quando nós construímos uma história com Deus, de relacionamento, de conexão, de intimidade, Ele começa a construir uma história através das nossas vidas, e pessoas são abençoadas através da minha vida e através da sua vida. Pessoas são ganhas para o reino de Deus, ministérios são construídos, famílias são abençoadas através deste relacionamento, através desta conexão, através desta intimidade com o Espírito Santo. E dentro disso, eu quero falar de alguns níveis de relacionamento. Alguns níveis de relacionamento com Deus. E talvez aqui eu quero te levar a pensar. Eu quero te levar a refletir sobre algumas coisas. E primeiro eu quero ler um texto contigo que está lá em Mateus capítulo 4, do verso 17 ao verso 22. Diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se,
pois o reino dos céus está próximo. Esta era a mensagem do Evangelho. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e fizeram o quê? O seguiram. Vamos lá. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o primeiro nível é o nível dos seguidores. Primeiro nível é o nível dos seguidores. E todos nós passamos por esse nível. E talvez alguns vão descobrir nessa manhã que ainda estão nesse nível. Quando alguém ministrou sobre as nossas vidas, você estava num culto, você ouviu uma mensagem, não sei se alguns através, de uma mensagem, há uns anos atrás se usava muito CDs, DVDs para se escutar a mensagem, outros através de um folheto, mas a palavra chegou até você. E você começou a entender que aquela mensagem, de certa forma, ela supria um vazio que estava dentro do seu coração. Ela conseguia preencher um vazio que estava dentro do seu coração. Jesus, ele passa, ele olha aqueles homens ali trabalhando, e o texto não é muito claro, fala que ele estava pregando sobre o arrependimento, sobre o reino de Deus, e a mensagem dele sempre foi muito clara, sempre foi de uma forma assim, muito claro aquilo que ele transmitia sobre aquilo que era o propósito de Deus. E aqueles homens largaram tudo o que estavam fazendo e começaram a seguir Jesus. Essa é uma palavra que está na moda dos nossos dias. Seguidores. E quando você vai para as redes sociais, quando você vai olhar as mídias sociais, você vê que tem pessoas que têm milhares de seguidores. Milhares de seguidores. Mas é tão interessante que, e talvez você esteja seguindo alguém, não estou aqui trazendo nenhum julgamento, só quero te levar a pensar um pouquinho sobre essas coisas. Talvez você está seguindo um cantor, talvez você está seguindo um artista da dramaturgia, talvez você está seguindo um político, não sei. Talvez você está seguindo alguém que você não tem relacionamento nenhum com essa pessoa. Você apenas está seguindo. Você apenas está acompanhando o que esta pessoa faz. E alguns literalmente seguem porque querem estar inteirado do que está acontecendo com aquela pessoa. Não é desse nível que eu estou falando. Eu estou falando no nível. E se você segue alguém que abençoa a sua vida, por exemplo, eu gosto de alguns pregadores, que eu gosto de escutá-los. Então, vira e mexe, eu entro lá e eu escuto algumas mensagens. Eles abençoam muito a minha vida. Eles abençoam muito a minha vida. Então, não estou te falando que é errado essas coisas, desde que ela tenha um propósito que vai trazer algo que vai agregar na sua vida. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Mas o fato é que esses homens deixaram o que estavam fazendo. E agora eles começam a seguir a Jesus. E à medida que eles vão seguindo a Jesus, eles vão descobrindo um propósito maior para as suas vidas. À medida que eles vão seguindo a Jesus, eles começam a entender o propósito de Deus para as suas vidas. Um dia eu entrei também nesse nível de ser um seguidor. Mas a partir do momento que eu fui me aprofundando, que eu fui buscando relacionamento com Deus, que eu fui me esforçando, prosseguindo em ter, e tenho feito isso e preciso continuar fazendo, buscando essa intimidade com Deus, eu comecei a entender que eu não quero só ser um seguidor de Jesus. Ele tem algo a mais para a minha vida. Ele tem algo muito melhor para a minha vida. Ele tem algo que eu não consigo nem imaginar, porque a Bíblia fala que os pensamentos que Deus tem ao meu respeito são muito maiores do que aquilo que eu posso imaginar.
Eu não consigo nem pensar, por mais que eu me esforce, em tudo aquilo que Deus quer fazer através da minha vida. Então não é só seguir uma igreja, só seguir uma rede social, só seguir um pregador, só seguir um cantor, não. E a minha pergunta é a seguinte: se Jesus estivesse nos nossos dias e ele tivesse uma conta no Instagram, com certeza ele teria milhares e milhares de seguidores. Mas quantos desses seguidores estariam dispostos a caminhar dentro do padrão que ele estaria nos ensinando dentro do seu perfil? Vamos pensar um pouquinho sobre estas coisas. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Eu preparei essa mensagem de uma forma um pouco diferente. Eu quero conversar com você. Eu quero aprender junto com você. Sabe, esse nível de ser somente um seguidor é muito superficial, gente. Precisamos passar por ele, mas não podemos nos conformar em ficar nele. Sabe, nós precisamos entender o propósito da salvação. Nós precisamos começar a dar os nossos primeiros passos de fé, participar dos cultos, das atividades da igreja. Sabe, uma das grandes preocupações do nível de seguidor é que a gente muitas vezes quer ser conhecido. A gente faz, afinal de contas eu sou um seguidor, eu preciso ter reconhecimento porque eu estou seguindo. Eu te pergunto, aquele abençoado ou abençoada lá que muitos seguem, não sabe quem é, o fulano ou o beltrano, só sabe que está ali um nome. E às vezes coloca alguma frase ali que é genérica para todo mundo. Mas quando nós temos conexão com o Espírito Santo de Deus, Ele fala direto conosco. Ele fala direto ao nosso coração. Você não é mais um no meio da multidão. Você é alguém especial. Você é alguém que Deus olha de uma forma especial. Entenda isso, você não é mais um aqui no meio. Não é, você é alguém único porque Deus nos criou para que Ele pudesse ter relacionamento conosco. Quando Deus lá no jardim do Éden, Ele coloca Adão, Ele coloca Eva, era um propósito: eu quero me relacionar, eu quero ser íntimo de você, Adão. Quando acontece a queda, algumas coisas muito tristes acontecem, mas nós conseguimos perceber algo muito interessante. Primeiro, Deus se importa com o homem. Porque Deus pergunta: Adão, onde você está, Adão? Deus se importa comigo, Ele se importa com você. Ele se importa com o que acontece na sua casa, com a sua família. Mas Ele te pergunta nesta manhã: onde está você? Aonde você está? Sabe, essa pergunta Ele nos faz nesta manhã: aonde você está? Eu quero falar contigo, eu quero me relacionar com você, eu quero ser íntimo. O pecado trouxe esse afastamento. Sabe, queridos, quando eu começo a olhar para a palavra de Deus, eu fico maravilhado. Maravilhado com tudo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E aí nós vamos para o segundo nível. O segundo e o terceiro nível, eles estão muito próximos. Eles estão muito próximos. João capítulo 15, verso de número 15. A primeira parte do versículo diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Vamos parar por aqui. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Entenda o que eu quero te passar nesta manhã. Quando eu trabalho para Deus, servindo as pessoas, eu estou tendo o mesmo coração de Jesus. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 7, vai nos falar, que a nossa atitude, a atitude de vocês, ela seja a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então o serviço no reino é algo que Ele espera que nós possamos fazer, que nós possamos nos envolver, cuidando das pessoas, levando uma palavra, podendo liderar pessoas, podendo ajudar na casa de Deus, no estacionamento, na recepção, sabe,
poder trabalhar no reino de Deus é algo maravilhoso. Nesse nível de relacionamento, agora você não é só um seguidor, agora você começa a entender que Ele quer te levar a ter atitudes de servo. Agora você, ao invés de estar só seguindo, agora você começa a se envolver com as coisas. Agora você começa a doar o seu tempo. Agora você começa a se doar em prol de algo maior, porque você entende o que é o reino de Deus e aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Então, queridos, não seja somente um seguidor, seja alguém que se envolve com as coisas do reino. Seja alguém pronto e disposto a fazer algumas coisas no reino de Deus. Agora tem um perigo aqui, e eu quero te alertar para esse perigo. O perigo é o excesso de atividades e a escassez de intimidade. Excesso de atividades e escassez de relacionamento e intimidade. Porque às vezes nós trabalhamos tanto, e não é errado trabalhar, mas a gente esquece do principal, que é buscar a presença dEle. Sabe, às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas na correria do dia a dia, e corre para lá e corre para cá, e esquecemos do principal, que é ir diante dEle. Senhor, abençoa o meu dia, abre as portas, tudo aquilo que eu preciso fazer. Mas o que normalmente nós fazemos? Nós já fazemos uma agenda das nossas atividades e esquecemos de fazer o principal. Isso aqui é tão interessante, um texto muito conhecido, Lucas capítulo 10, verso 40. Jesus está lá na casa de Marta, Maria e Lázaro. E Marta, ela está desesperada. Ela está desesperada porque está acontecendo algo. Verso 40. Jesus diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Ela estava tão atarefada com as coisas da casa, do dia a dia, que ela esqueceu o principal: ter relacionamento e intimidade com o Mestre. E aqui é um perigo que todos nós corremos, de nos envolvermos com tantas coisas. Sabe, aqui tem algo muito interessante. Como eu falei, o serviço é importante, porque eu não entendo que nós devamos ficar marteando por aí, ou seja, trabalhando, só trabalhando. Mas se formos, entenda o que eu vou falar agora, né? Também ficar só aos pés e vendo coisas para fazer e não. Então tem um equilíbrio que o Senhor quer nos ensinar. Mas o principal, primeiro, é relacionar com Ele e ter intimidade com Ele. E aí Ele vai nos ajudar naquilo que nós precisamos fazer. Quantos estão entendendo? Vocês estão entendendo que o Senhor quer falar conosco? Por que eu falei que esses dois níveis estão muito próximos? Porque quando você passa pelo nível de seguidor, agora você entende o nível de servo, e agora você entende a importância de não estar somente ocupado com atividades, mas poder realmente fazer algo a mais, algo melhor. Volta lá para João capítulo 15, verso 15, antes de falarmos do segundo nível. João 15, ele vai dizer assim, na primeira parte que nós lemos: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de quê? Amigos. Este aqui é o segundo nível. Quando você passa de servo para amigo de Jesus. E era isso que Jesus estava falando para Marta. Maria entendeu algo. Ela quer ter uma amizade mais profunda comigo. Lázaro entendeu algo, ele quer ter uma amizade mais profunda comigo. E você ainda não entendeu, Marta. Eu quero que você conheça o meu coração, e eu quero revelar coisas para você. Queridos, o Senhor quer trazer revelação para as nossas vidas. Ele quer nos ensinar nesse tempo que estamos vivendo, um tempo tão conturbado, com tantos desafios, e nós ficamos desesperados quando nós olhamos para todo o contexto que está à nossa volta. Mas o que Ele quer dizer: eu sou seu amigo, aleluias. Eu quero ser o seu melhor amigo. Conte comigo, eu estou junto de você. Este é o terceiro nível.
Eu não sou só mais um na multidão, eu sou uma pessoa importante. Ele me ama, Ele quer me trazer mais para perto. Assim nós fazemos com os verdadeiros amigos. No verso 41 e 42 de Lucas 10, respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Tem muita gente inquieta nesse tempo. Inquieta com o trabalho, inquieta com a família, inquieta com a igreja, inquieta com os ministérios. Tem muita gente inquieta nesse tempo. E o que o Senhor está dizendo? Você está inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Douglas, me ajuda aqui, por favor. E esta não lhe será tirada. A minha pergunta nesta manhã para você: o quanto nós conhecemos dele? Se o seu conhecimento de Deus se resume somente ao que você aprende num culto como este, é importante você estar aqui. E queremos realmente poder trazer todos juntos para estarmos aqui adorando ao Senhor. Queremos realmente prestar um culto de adoração ao Senhor, mas a nossa vida com Deus não pode se resumir somente ao culto. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser fortalecido no dia a dia, para que quando estivermos neste lugar, aí sim juntos, nós vamos nos unir, nós vamos nos juntar e vamos dar a Ele uma grande adoração, um grande louvor, aleluia, porque você já vai chegar neste lugar transbordante, você já vai chegar neste lugar cheio do Espírito Santo, você já vai chegar neste lugar, aleluias, com o seu coração conectado com Ele, aleluias. A intimidade requer o preço de investir tempo e esforço, de negar-se a si mesmo, de abrir mão de coisas, de parar tudo, de gastar tempo conhecendo a Deus e ouvindo a sua voz. Como, pastor? Através da oração. Através do seu tempo na presença de Deus. Falando com Ele. Chorando na presença dEle. Conversando. Relacionamento se constrói através de comunicação. A oração não é um lugar onde você só vai pedir, mas é um lugar onde você vai conversar com o seu melhor amigo. Lembra dele lá no jardim, Gênesis capítulo 3? Adão, onde você está, Adão? Eu quero conversar com você, Adão. Adão, eu quero conversar contigo. Aonde você está, Adão? Ele quer conversar com você, meu irmão. Ele quer conversar comigo. Sabe, quando eu começo a ler a Bíblia, eu fico apaixonado. Quando Deus olha para um homem como Abraão e diz assim: Abraão é meu amigo. Quando eu olho para um homem como Moisés, e a Bíblia fala que não existiu homem como Moisés, ao qual Deus falava face a face. Quando eu olho para um homem como Daniel, que ali no seu momento de oração, ele está buscando uma resposta da parte de Deus, e Deus, aquela resposta ela demora a vir, e quando o anjo chega, o anjo diz assim: homem muito amado, muito desejado. Meu Deus, que nível de relacionamento. Mulheres como Esther, que vão diante de Deus, e agora chegam na presença do rei, e o rei estende o cetro em sua direção. Ele quer estender o cetro para você, aleluias. Ele quer abrir portas para você, mas o segredo é conversar com Ele. O segredo é comunicar. Fora a oração, como que eu tenho esta conexão e esta intimidade? É através da leitura, da meditação na palavra de Deus.
A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. Salmos 119, 105. Queridos, intimidade, relacionamento com Deus vai gerar conhecimento e profundidade. Quando somos íntimos de Deus, Ele revela o seu coração a nós. Existem na vida vários tipos de relacionamento, mas que não vão nos levar a lugar algum. Mas o teu relacionamento com Deus vai te levar para o céu, vai te levar ao trono da graça, vai te levar à presença dEle, vai te levar a experimentar algo extraordinário. Salmos 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Aleluias, eterno prazer à tua direita. Eu quero esta alegria plena. Salmos 84, olha o coração do salmista. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam na tua casa, na tua presença, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram a sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Aleluias. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Meu Deus, você confia em Deus? Você tem colocado o seu coração diante do Senhor e pedido que Ele traga paz em meio a essa guerra, esta tribulação que está aí dentro, em meio a essa ansiedade que está te roubando o sono, em meio a essa angústia que está roubando a sua paz? O segredo está na presença dEle. Este é o segredo. Intimidade gera transformação de dentro para fora. É de dentro para fora. Aquilo que vai acontecendo no interior vai se revelando no nosso exterior. Muitas vezes tentamos vencer os nossos pecados, as dificuldades do dia a dia, e quando vemos, caímos novamente. Mas sabe qual é o segredo para vencer o vício, para vencer a promiscuidade, a pornografia, o temperamento arrojado? Sabe qual é o segredo? É estar na presença dEle, é ter intimidade com Ele. Porque a Bíblia fala que não é por força e nem por violência, Zacarias 4:6, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai nos ajudar. E aí, queridos, Ele quer nos levar ao 4º nível. Então, o primeiro nível é o nível dos seguidores. Segundo, os servos. Depois, amigos. Mas agora Ele quer nos levar a experimentarmos algo maior. João capítulo 1, verso de número 12. Que é o nível de sermos filhos de Deus. Contudo, aos que o receberam,
aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você não é só um seguidor. Você não é só um servo como se fosse um empregado, ou só um amigo que não consegue muitas vezes estar tão próximo como você gostaria de estar. Você é mais que isso. Ele tem algo maior para nós. Nós somos filhos. E quando eu começo a entender isso, eu começo a entender que eu estou no nível que Ele gostaria que eu estivesse. Esse é o propósito para o qual eu fui gerado. Relacionamento com Deus é conquistado através da proximidade de um filho que quer estar junto ao Pai. 1 Coríntios capítulo 8, verso de número 3. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Ele. Quem ama a Deus, este é conhecido por Ele. Intimidade com Deus é conquistada através da confiança. É o filho que confia no Pai. Salmos 44. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. A intimidade vai nos tornar semelhantes a Ele. Quando somos íntimos de alguém, andamos muito com essa pessoa, começamos muitas vezes a falar como essa pessoa, a ter atitudes que esta pessoa tem. E é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. Lembre-se, nós fomos criados à imagem e semelhança dEle, para refletirmos a glória dEle na face dessa terra. Este é o propósito maior. Intimidade vai gerar fruto, ou frutos. A gravidez acontece a partir do relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. Na nossa vida espiritual, os frutos vão acontecer através da nossa intimidade, do nosso relacionamento com Ele. E os frutos vão começar a ser evidentes na nossa vida. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Isso aqui é uma palavra direcionada a uma igreja. Uma palavra direcionada para mim e para você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou ceiar com Ele e Ele comigo, ou seja, nós vamos ter comunhão. Ele está batendo na porta do seu coração nesta manhã. Ele quer ter comunhão contigo. Ele quer ministrar sobre a sua vida. Ele não te trouxe a este lugar somente para você participar de um culto. Ele te trouxe a este lugar para que você saia daqui com um entendimento, com a sua mente aberta, para que você comece a buscar algo mais profundo. Aleluias. Aleluias. Quanto mais formos íntimos do Senhor, mais o conheceremos, mais iremos amá-lo, e assim iremos cumprir o propósito dele na face dessa terra. Nós só teremos uma profunda intimidade com Deus por meio do Espírito Santo, pois só Ele pode nos levar a uma plena comunhão com o Pai. Esse versículo aqui é tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. O pessoal do louvor pode subir. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Olha que versículo tremendo. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, tem coisas profundas de Deus para as nossas vidas nesses dias. Não se conforme em ser somente um seguidor, em ser somente um servo. Ser amigo já é bom,
mas eu quero mais. Eu quero mais. E você quer mais? O Espírito nos leva às profundezas de Deus. Gálatas capítulo 4, verso 7. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Herdeiro. Eu quero terminar esta mensagem da forma como eu comecei, com a frase que eu li no começo, na introdução. Construa uma história com Deus. Coloca a frase para nós, por favor. Construa uma história com Deus, para que Ele construa uma história através de você. Eu quero te convidar a fazer algo agora. Eu quero ter um tempo contigo. Nós precisamos nos arrepender do nosso ativismo, da nossa correria desenfreada. Nós somos pedintes. Nós somos muito bons em sermos pedintes. Mas eu quero te convidar a fazermos algo nesta hora. Se você puder, se você não puder, você pode ficar sentado ou em pé, como você achar melhor. Mas se você puder, eu quero te convidar a se ajoelhar. E enquanto os irmãos vão estar adorando ao Senhor, eu quero te convidar a colocar o seu coração diante de Deus. Você não é obrigado a fazer isso. Mas nós precisamos voltar àquilo que é o principal, que é ter conexão e relacionamento com Deus. O demais vai vir. Mas se nós não tivermos o principal, não adianta buscarmos outras coisas. Vai ser chovendo molhado. Vai ser chovendo molhado. E dentro disso eu quero te convidar a esta semana estarmos juntos. Mas entenda, não é só uma semana, isso precisa ser uma prática diária das nossas vidas. Mas precisamos começar. E vamos começar juntos, nos ajudando uns aos outros. Então, se você pode, ajoelhe aí onde você está. Se você por alguma questão de saúde precisar ficar sentado, fica à vontade. Mas o importante é que você se coloque agora diante de Deus. Peça perdão para Ele do seu ativismo, da sua correria. E peça que o Espírito Santo venha agora e fale muito profundo ao seu coração. E se você tiver vontade de chorar, chore, de gritar, grite. Mas seja intenso na presença dEle. Seja intenso na presença dEle. Aleluias.